Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo, a cupido de casos atléticos, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvinte. Eu sou cupido mesmo. Eu sempre imagino. fui, viu, Bruna? Mas não necessariamente atléticos. Eu sempre fui cupido, eu sempre adorei. Você gosta de ver um casalzinho se formando? Adoro. E se separando também quando não tá valendo a pena, viu, gente? Porque, olha, antes, Acontece, né? Acontece. É isso, gente. Junho é o mês dos namorados. Por isso, por ordem de Camila Hirsch, a gente vai dedicar o programa de hoje aos pares perfeitos. E isso vale para comidas e atividades físicas. Quem vai nos ajudar a montar os pares de alimentos que combinam entre si é a nutricionista funcional Patrícia Augustrozzi. Oi, Patrícia, seja muito bem-vinda. Oi, meninas, obrigada pelo convite, muito bacana essa ideia, Camila, realmente super criativa, tem muitos alimentos mesmo aí, tanto que podem ser unidos, como a Camila colocou bem, que não devem permanecer juntos. Só em minha defesa aqui, falar igual minha filha de 11 anos, que ela fala, em minha defesa, toda hora ela fala isso, em minha defesa, é o seguinte, é que Bruna é a cabeça de todas essas pautas, né, então aí eu dou uma ideia e o pessoal tem que valorizar, entendeu? Imagina, isso aqui é uma dupla perfeita, Camila Hirsch. Eu e você. Também, olha lá, somos uma dupla perfeita, é o máximo. É isso aí. Bom, pessoal, vamos lá começar falando, acho que sobre o par mais popular que tem aqui no Brasil, que é o arroz com feijão. Patrícia, por que essa dupla dá tão certo, né? Sim, então... Ou não dá, né? Ou não dá. Essa dá. Essa é uma dupla realmente que o brasileiro acertou. Inclusive, já ganhamos alguns prêmios na Organização Mundial de Saúde por ser uma das melhores combinações nutricionais populacionais, ou seja, que a maioria da população tem acesso, né? Não é cara, é do dia a dia. E essa combinação é muito boa, porque todos os aminoácidos que um arroz, por exemplo, não tem, o feijão tem. Principalmente, tem alguns nomes, né? Mas assim, o arroz é fonte de metionina, enquanto que feijão é de lisina. Então, quando eles se juntam, eles oferecem todos os aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, é realmente muito interessante essa combinação. Então a gente não pode tirar do prato, né, Patrícia? Porque é comum a gente olhar as pessoas com manias de dieta e o pessoal perde o costume de comer o feijão. Eu vejo que assim, você não está, às vezes, num buffet assim, por quilo, né? Tem gente falando, eu vou cozinhar o feijão, mas eu moro sozinha, só eu e uma pessoa, fica com preguiça. Sim, isso, na verdade, eu até oriento muito em consultório que se a pessoa não gosta do feijão ou não tem acesso, melhor que então não escolha o arroz, então, como uma opção, e sim uma batata, uma raiz, um aipim, um inhame, uma quinoa, um alimento que seja um pouco mais completo, substituindo, no caso, essa preparação, porque o arroz realmente sozinho, ele deixa um pouco a desejar. O par perfeito dele, sem dúvida, é o feijão, de qualquer cor, viu? Vale qualquer feijão, vale mulatinho, vale o preto, carioca. Deixa eu aproveitar que você está falando de feijão, então, para falar sobre a feijoada, porque é muito comum quando a gente pede uma feijoada em algum lugar, as pessoas colocam laranja do lado, né? Por que é interessante comer a laranja junto? Porque a laranja é fonte de vitamina C, que ajuda na absorção do ferro, que é o ferro não M. Então, fontes vegetais, como feijão, vegetais verdes escuros, contém ferro, mas é um ferro de mais difícil absorção pelo nosso organismo. Então, quando a gente coloca uma fruta como vitamina C junto ali, ou até mesmo como uma sobremesa, a gente consegue melhorar a absorção, que era 10%, esse ferro não M, ele só tem uma absorção de 10%, é bem baixa, mas ele vai para 40%, quase 50% que a gente de absorção. Então, a gente melhora bastante com a presença da vitamina C. Então a laranja, Patrícia, ela te ajuda com uma carne vermelha, como você falou, com de repente esses legumes verdes bem escuros, também ajuda.
Muito bem colocado, porque com os vegetais verdes escuros, o feijão, que são fontes vegetais de ferro, que a gente chama de ferro não M, aí ela ajuda bastante. Mas quando a gente tem a carne, que tem um ferro mais estruturado, é um ferro chamado ferro M, a absorção do ferro M, ferro da carne, é muito maior já. Naturalmente, a absorção é mais facilitada. Então, eu não dependo de uma vitamina C junto da carne para melhorar a sua absorção. Eu já consigo ter uma boa absorção desse ferro. O que atrapalha, nesse caso, até já adiantando aqui algum assunto, quando eu tenho ferro, é colocar cálcio. Então, é colocar um leite, colocar um iogurte de sobremesa, é colocar uma preparação que tem um queijo, que é muito comum, né, gente? E aí, seguindo essa linha de raciocínio, então, o limão também ajuda na absorção do ferro? Demais. Um limãozinho, um shot de limão antes da refeição, que ajuda também a melhorar a digestão, que também melhora a absorção do ferro daquela refeição, de todas essas fontes que a gente está falando aqui, que são as fontes vegetais. Que outra dupla ajuda a absorção ou de cálcio ou de alguma outra substância que seja importante para a gente? Então, a gente tem nesse mesmo contexto, né, a gente tem uma dupla muito bacana, que é o tomate com alguma fonte de gordura. Então, o tomate com abacate, para fazer tipo um guacamole, ou até mesmo o molho de tomate, porque aí a gente usa azeite para fazer o tomate, né, o molhinho lá. E aí a gente tem uma maior disponibilidade do licopeno, que é um super antioxidante, que é o que dá a cor vermelha para o tomate. Mas o tomate mesmo, cru, tem uma baixa absorção. A gente absorve pouco licopeno, mas quando ele está com uma fonte de gordura, então numa guacamole ou tá no molhozinho de tomate, a gente melhora demais a absorção desse licopeno, que tem uma ação antioxidante, previne vários tipos de câncer, especialmente o câncer de próstata em homens, super comprovado, inclusive. Então o molho de tomate é sempre uma boa opção, por exemplo. Sim, e também pela presença do calor. E o calor nem sempre ajuda a absorver nutrientes, mas no caso do tomate, o calor junto com a gordura aumentam a sua biodisponibilidade, ou seja, a capacidade do nosso corpo de aproveitar aquele nutriente. Porque tem uma coisa muito interessante que a gente tem que parar e pensar às vezes, né? Que a gente sempre falou muito que Hipócrates, assim, ele foi muito genial e visionário no ano de 600 anos antes de Cristo, né? Ele falou que nós somos o que comemos. Só que a gente na nutrição evoluiu um pouquinho essa frase a gente fala que hoje somos o que absorvemos. Então não adianta comer algo que não vai ser aproveitado. A gente tem que garantir que aquilo realmente seja aproveitado, absorvido pelo organismo, né? E aí, nesse sentido, o calor que atrapalha, por exemplo, a absorção do ácido fólico, tão importante para as anemias, para a formação de tubo neural, a gestante tem sempre, né, uma suplementação de ácido fólico, e isso está presente nos vegetais verdes escuros, o brócolis, o espinafre, a couve, mas se eu boto no calor, eu perco. Que interessante. E aí, quando você falava de carne, eu lembrei que quando as pessoas fazem churrasco, é bem comum assar o abacaxi para comer depois, enfim. Tem alguma relação isso? E aí aproveito para perguntar dessa questão de você esquentar o alimento, né? O abacaxi, quando você assa, você perde ou você ganha os nutrientes? No caso do abacaxi, você talvez perca um pouco de vitamina C se você abri-lo, mas o calor ele não vai interferir nos principais nutrientes, porque o que mais ajuda, no caso aí da dupla que você comentou, da carne com o abacaxi, é a presença de uma substância chamada bromelina, que é uma enzima digestiva extremamente potente que está dentro do abacaxi. E essa enzima, inclusive, essa bromelina, ela é muito usada para maciar a carne. Então, se a gente compra, às vezes, uma carne meio de segunda, tá meio durinha, e aí a gente quer maciar, né? Não quer comer aquela carne tão solada, tão dura. Basta que deixe 5 minutos antes de preparar, num molhinho assim, só num suquinho do abacaxi. Pega uma rodelinha do abacaxi, espreme com a mão se quiser, vai picando e e passa na carne. 5 minutos, porque se deixar 10 é capaz dela desfiar, assim, você pega na mão, ela vai desfiando. É impressionante o poder da bromelina no processo digestivo de proteínas. Oi, Informers! Daqui a pouco tem mais da entrevista com a nutricionista Patrícia Augustrozzi, falando sobre os alimentos que combinam entre si e aqueles que também não combinam entre si. A gente está celebrando o mês dos namorados e Camila Hirsch, boa cupido que é, também vai conversar com a gente aqui agora sobre pares perfeitos, mas a gente vai falar, é claro, de exercícios físicos. Camila, como é que a gente pode definir quais são as melhores combinações? Pois é, Bruna, esse é o segredo do
sucesso, né? Isso aí, dos treinadores saberem fazer as melhores junções. E, obviamente, hoje a gente tem uma série de possibilidades. Depende tudo muito da individualidade, da fase que a pessoa está, desde a semana até qual é o objetivo dela. Então, é muito amplo. A gente tem prezado, é uma época onde a gente tem prezado muito pelo movimento, e a gente tem cada vez mais constatado que a movimentação é o mais importante do que qualquer carga que se coloque, né? Falando de pessoas normais, saudáveis, né? Não falando para um atleta que precise ganhar muita força para desempenhar, ter uma performance maior, mas dentro do planejamento de cada um, é legal dar uma boa dica para os ouvintes, que eu gosto muito, que são os exercícios combinados e os conjugados, que ele pode fazer dentro de casa, pode fazer na academia, pode fazer num parque, aonde ele quiser. Os exercícios combinados, que pode ser que alguém descubra agora que já faz, mas que não usa essa nomenclatura, combinados, né? Mas você pega, por exemplo, eu vou fazer um exercício de bíceps, onde eu acabo estressando o meu músculo aqui do braço, né, o do muque ali, e aí enquanto eu descanso, eu vou até uma máquina e faço, por exemplo, um exercício, um leg press, aquele que senta e estica a perna, né, ou faz algum exercício para membro inferior, fora de alguma máquina mais intenso. Então, enquanto a gente descansa a musculatura que a gente estressou, a gente estressa a outra, né, então o intervalo de um exercício, você acaba fazendo outro, trabalhando outra parte do corpo. Então, esses são os exercícios que a gente fala assim, são combinados. E aí tem os conjugados, que são os exercícios um pouco mais complexos, onde você junta 2 exercícios em um só. Dando um exemplo aqui, falando do bíceps, já que a gente falou, na hora que você for abaixar o braço, você agacha, e aí a hora que você agacha, você está com o seu braço estendido, e a hora que você sobe de lá de baixo, você faz o movimento também do bíceps. Então, dessa maneira, você acaba trabalhando de uma forma muito mais completa, né, do que simplesmente isolado, ou só o bíceps, ou só o agachamento. Você sempre, quando puder fazer uma mistura deles e fazer a nossa cabeça pensar diferente, colocar os conjugados mais complexos na sua rotina de treino, vai sempre ajudar, vai acabar te desafiando e te estimulando de maneira diferente. O Band News em Forma está no clima do amor. Junho é o mês dos namorados e a gente está conversando com a nutricionista funcional Patrícia Augustrozzi sobre alimentos que combinam entre si. A gente está criando os pares perfeitos para os nossos ouvintes se deliciarem ainda mais, aproveitarem mais o valor nutricional dos alimentos. Patrícia, queria falar sobre peixes. Tem alguns complementos aí para a gente poder absorver melhor o ômega 3, que é super importante para a nossa dieta? Então, sim, né, o ômega 3 ele é um ácido graxo, então ele é uma fonte de gordura presente em alguns peixes, especialmente a sardinha, é o nosso peixe brasileiro, né, com maior quantidade mesmo, já comprovado, então é incrível a quantidade de ômega 3 presente na sardinha, mas a gente também tem ali no salmão, no atum, em alguns peixes mais gordos, né, então quando a gente ingere um peixe que é mais gordinho, naturalmente a gente precisa de um azeite, a gente precisa de uma fontezinha de gordura. É muito interessante usar, por exemplo, uma fonte de castanha, uma sementinha junto, pode fazer um empanado com gergelim, por exemplo, que a gente consegue ter um melhor aproveitamento, apesar do ômega 3 já ter uma boa absorção. A gente consegue ter uma boa absorção do ômega 3, mas se a gente associar com alguma outra fonte de gordura, a gente potencializa essa absorção. Eu estou descobrindo aqui que eu como muito na minha casa, minha funcionária faz um peixe, eu adoro, ela faz uma crostinha com castanha, é tão gostoso que só coloca a crostinha assim em cima, fica uma delícia. Perfeito, além de melhorar muito. Nem sabia. Como você está falando, é muito gostoso mesmo, além de ser muito nutritivo. Entendi. Patrícia, e com os frangos, tem algum tipo... carne branca, assim, sem contar os peixes, tem alguma coisa que soma pra gente absorver alguma vitamina a mais, assim? Tem, então, de novo, assim, tem uma dupla boa, que é a vitamina C e o zinco. E o zinco é um nutriente incrível, porque ele tem um efeito antioxidante, ele melhora a saúde da nossa tireoide, que é uma glândula importante para o nosso metabolismo. O zinco também é incrível como parte do sistema de defesa, então, imunológico, né?
comum, a gente soube na pandemia, muito foi falado da importância do zinco. Então, o zinco, ele está nas aves, então no frango, em peixes também, em algumas carnes e também nas sementes. Mas a vitamina C, ela é a melhor amiga do zinco, então ela ajuda na absorção desse zinco. Por isso que é muito comum você ver alguns suplementos de vitamina C com zinco, porque eles são amigos, são um par bem perfeito. Mas, Patrícia, a gente, por exemplo, o pessoal questiona muito, então, quer dizer, como a gente falou, tomar um suco de laranja ou uma limonada ajudaria nesse caso, né? Ali durante. Mas é melhor a pessoa não tomar nada durante a refeição nesse sentido, ou já que está comendo um zinco, alguma fonte de zinco, seria interessante? Então, a gente coloca, é perfeita essa colocação, porque exatamente da mesma forma que a vitamina C melhora a absorção, por exemplo, do zinco e outros exemplos que a gente já deu aqui, ao mesmo exato tempo, o excesso de bebida, ou seja, um copo de água bem cheio já seria um excesso, isso dilui o pH do estômago, que é muito importante. Então, a acidez do estômago é fundamental para a gente absorver várias vitaminas também, minerais, principalmente vitamina B12, magnésio, o próprio zinco, o cálcio e o selênio. Por exemplo, a vitamina D também precisa de boas doses de acidez estomacal. Então, a gente depende de uma acidez estomacal para ter uma garantia maior do que a gente vai absorver aquilo que a gente está ingerindo. Então, mais importante que tudo é que, de fato, se dê um tempo, beba água 30 minutos antes e só 30 após as grandes refeições, como almoço e jantar. Para resolver a questão da vitamina C, a gente tem o tomate, a própria alface, eles têm bastante vitamina C e são consumidos crus, então a gente consegue ter. A gente pode botar uns pedacinhos de fruta, uma manga, um pedacinho de figo, uma goiaba, que tem vitamina C também na salada, para quem gosta dessa misturinha, ou uma sobremesa em forma de uma rodela de abacaxi, ou um pouquinho de acerola, uma laranja. As pessoas acham que laranja engorda porque ficou famoso, né? Suco de laranja é uma questão. Só que se a gente comer a fruta, evitando volumes muito grandes de sucos concentrados, a gente sempre tem os melhores benefícios, porque a fibra está preservada, a gente tem uma quantidade de água interessante, muitos nutrientes, então é um contexto muito favorável, muito diferente, muito melhor quando a gente come a fruta. Então, comer uma laranja de sobremesa é uma forma também de aumentar a absorção desse zinco e também do próprio ferro daquela refeição. E é bom também que a gente também alimenta as nossas aftas, né, gente? Vamos combinar, porque a quantidade de coisa ácida, Deus, porque é uma criação que a gente fica na boca com afta. Deixa eu te falar uma coisa. Então, tem algumas pessoas muito sensíveis em relação a essa afta, principalmente no cantinho da boca, né? Com relação ao abacaxi até. Mas isso quando a gente exagera um pouquinho, ou quando a gente já está em algum desequilíbrio gástrico. Então, uma pessoa que está lá numa função gástrica bem equilibrada, bem funcional, tá tudo acontecendo bem, se ela não exagerar, ela não vai ter essa sensação de um aumento da afta, não. Ela vai conseguir ficar bem. Agora tem que ver aquilo que, né, individualizar essa prescrição, porque cada um é um e tem gente que não pode comer uma rodela de abacaxi que fica ruim. Então, para pessoa usa laranja, usa outra coisa. Deixa eu aproveitar que você falou das frutas, recomendar algumas para melhorar a sensação de azia? Tem? Tem. Gente, para azia, a melhor coisa é 30 minutos antes tomar um chazinho de camomila, camomila ou erva cidreira, ou alcaçuz, que é incrível também, ou até mesmo boldo. Isso ou hortelã, algum chá bem digestivo. 30 minutos antes. Normalmente isso corta completamente a tendência de refluxo, uma azia, um mal-estar, uma sensação de comida mais parada. Então, melhor que a fruta depois é preparar o ambiente antes. E aí as plantas, em forma de chás, elas têm um poder maior até que algumas frutas. Mas uma vez que não tomou o chá, já comeu e está ali com uma sensação de peso, é o mamão ou o abacaxi. É uma das duas frutas aí como melhor opção. O mamão tem papaína, tudo que eu falei da bromelina em relação à carne, o mamão também faz. Pra gente encerrar, vamos falar de uma sobremesa, e eu acho que tem tudo a ver com o mês dos namorados, é o Romeu e Julieta?
É porque tá todo mundo apaixonado aqui, né? Os ouvintes perceberam, porque uma trouxe o Romeu e Julieta e a outra ficou feliz da vida com ele. Pra mim é quase que, eu não posso falar isso porque a Patrícia vai quase que me bater, mas pra mim não é tipo de doce que é doce, sabe, Romeu e Julieta? Mas já que a gente tá aqui, tá ótimo, e a gente tá pensando nos pares ótimos, né? Então tá bom. É verdade, não é o clássico doce, né? Tão elevado assim, a poder doçor. Mas gente, a goiabada é goiaba com açúcar, então é bem gostosinho. E a vantagem dessa combinação é que o queijo, por ter uma proteína, um pouquinho de gordura, ele acaba lentificando a entrada da glicose na nossa corrente sanguínea. E isso é positivo, porque uma vez que a gente equilibra melhor essa entrada de glicose no sangue, a gente mantém a insulina num nível mais adequado, a gente não tem uma hipoglicemia de rebote, que é aquele cansaço, aquele sono, que muitas vezes esses doces que a Camila, pelo visto, adora, se a gente come bastante daquilo, dá até um sono depois, sabe? Come, dá 15, 20 minutos, você fala, gente, que sono é esse que me bateu aqui? É esse rebote da insulina. Então, a goiabada com queijo, ela dá uma equilibradinha níveis de insulina e também aumenta um pouquinho mais a saciedade, diminui a necessidade de comer demais daquilo, sabe? Bem interessante. É isso aí. Bom, quem não tem um par namorado, namorada para esse mês dos namorados, vai comer melhor, porque a gente deu aqui várias opções para os nossos ouvintes fazerem os pares perfeitos. Quero agradecer demais a participação da nutricionista funcional Patrícia Augustrozzi, a cupido mais requisitada do mundo da nutrição. Feliz mês dos namorados para você, Patrícia. Até uma próxima. Obrigada, Patrícia. Obrigada, gente. Um prazer. Adorei. O Band News em Forma tá que tá hoje, formando duplinhas perfeitas de alimentos e exercícios físicos. Sim, a gente está celebrando o mês dos namorados. Há pouco, Camila Hirsch trazia aqui umas explicações sobre exercícios combinados, exercícios conjugados. Camila, você já falou, né, como é importante a gente fazer esses exercícios conjugados para simular os movimentos que a gente já faz no dia a dia, a gente prepara melhor o nosso corpo para essas movimentações. No caso dos exercícios combinados, por que é interessante a gente aplicar isso também nos nossos treinos? Porque a gente acaba dando ênfase, né, Bruna, quando a gente isola ou faz ele ali, o exercício, por exemplo, a gente falou do bíceps, eu vou mudar agora, gente, tá? Exatamente o oposto do bíceps, o nosso músculo, o tríceps ali atrás, que a gente fala que é o músculo do tchau, a gente começa, você dá ênfase àquela musculatura, e dependendo do que você quer e que você precisa, se é uma reabilitação, se é uma fisioterapia, se é para você melhorar aquela parte do teu corpo para desempenhar em algum esporte. Primeiro que às vezes você consegue ganhar tempo, então no intervalo de um você faz outro, né? E você consegue dar ênfase a uma musculatura que você quer desenvolver para depois jogar eles para o conjugado, para fazer todo mundo junto. Uhum. E no caso de quem geralmente quer perder peso, existe muito aquela mentalidade de que a pessoa tem que correr na esteira e todos os dias fazer aquela corridinha para chegar num peso que a pessoa julga ali o mais ideal, né? Dentro da realidade daquela pessoa. Mas não é bem por aí, né? A gente tem que combinar com outras atividades para justamente se atingir essa meta? Então, Bruna, eu acho que existe até uma cultura, assim, intrínseca dentro da gente, sabe? Porque a gente escuta muito, tenho certeza que todo mundo aqui já escutou, às vezes já até falou, sem perceber, a seguinte frase: eu tô precisando emagrecer, ou então eu preciso fazer um pouquinho de aeróbico, eu tô querendo perder uns 2 quilos, eu preciso fazer aeróbico, vou dar uma corridinha, vou dar uma caminhada, eu tô precisando fazer um pouquinho de aeróbico, né? É muito comum a gente falar isso. E existem alguns estudos já novos, e não são só os recentes, entendeu? Tem estudo assim de 2014, de 2013, mas tem vários de 2022, por exemplo, dizendo que a junção de você colocar um treino aeróbico e um treino de força na sua semana é o melhor resultado do que só fazer um aeróbico ou só fazer treino de força, né? E um dos motivos é porque a gente consegue aumentar a força muscular, a gente preserva a massa muscular ou ainda ganha massa muscular, né? Faz com que reduza a gordura subcutânea, aumenta a performance, a gente trabalha os metabolismos de forma diferente. Então, assim, o ideal é a junção dos dois, tanto de um treinamento ali de peso, de força, com um treinamento também aeróbico.
O Band News Informa hoje está celebrando o mês dos namorados com dicas de pares perfeitos de alimentos. A gente já ouviu várias dicas de alimentos que combinam entre si e aqueles que não dão tão certo assim. Mas para expandir a nossa conversa para além dos alimentos, a gente vai falar agora sobre alguns hábitos que podem não dar tão certo assim. Por exemplo, tomar café logo depois do almoço é uma boa ideia? Quem vai ajudar a gente é a nutricionista e psicóloga, especialista em saúde intestinal, Thaís Araújo. Thaís, muito obrigada por participar do programa mais uma vez, um prazer te receber. Eu que agradeço, é sempre bom falar dessas combinações, e lembrando que quando falo especialista em saúde intestinal, as pessoas perguntam o que o intestino tem a ver com isso, né? Intestino é lugar de digestão, então o intestino tem tudo a ver com isso. E sobre café? Isso, vamos lá. E aí, pode ou não tomar café depois do almoço? É uma boa ideia? Não é uma boa ideia tomar o café imediatamente após o almoço. Quando a gente come, né, em geral, a gente sente aquele estado de mais sonolência porque o sangue, ele se desloca para a região digestiva. Então, sai a quantidade de sangue, uma quantidade do cérebro, vai ali para a região do intestino para que aconteça a digestão e a absorção. O que acontece quando a gente toma o cafezinho? Aí o sangue desce, aí as pessoas têm aquela sonolência, para despertar, elas tendem a tomar o café. Porém, o café impede a absorção de algumas vitaminas e alguns micronutrientes. Por exemplo, impede a absorção de cálcio, por causa da cafeína presente no café. Então, o que é o ideal? É você esperar uma meia horinha, 40 minutos para tomar o cafezinho. Então, é acabar o almoço, dar aquela pausa para a digestão começar, para essa absorção de micronutrientes acontecer e o café não impedir isso. Então, eu sei que isso vai chocar a maioria dos brasileiros que tem esse hábito, inclusive quem trabalha, né, de almoçar e já tomar o cafezinho. Não é uma boa combinação esse consumo imediato. Você sabe que você vai ser cancelada, né, Thaís? Eu posso imaginar. Eu falo com os pacientes, com amigos, pessoal até que vem aqui em casa e pede o café, eu falo, gente, só aquele tempo de escovar os dentes, se distrair e toma o café em seguida. Thaís, e no café da manhã, como que a gente faz isso? Quem toma café com leite, se ele inibe assim, a absorção de cálcio, principalmente o café com leite, é uma dupla que é quase que paixão nacional, é quase que arroz e feijão, né? Tomar um café com leite. Como que faz isso? Então, quando a gente fala da absorção, o leite, né, é o alimento que é mais rico em cálcio que a gente pode consumir aí. Então, a quantidade de cálcio que você vai ter ali no leite para absorver, ela é muito alta. Quando você coloca o café, em geral, o brasileiro faz aquele pingado, né, aquela combinação ali de café com leite pingando no cafezinho. Vai reduzir, sim, a absorção? Vai, mas não vai impedir toda a absorção. O que acontece é que as pessoas que têm hábito de cafezinho toda hora, cafezinho depois do almoço, e um atrás do outro, vai começar a ter questões pelo excesso da cafeína com essa absorção. Então, esse café com leite de manhã, sim, reduz, é um fato, mas também faz parte, né, da rotina do brasileiro, e aí a gente vai compensando de outras formas, assim. Então toma 2, né, Thaís? Pronto, aí não tem problema. Aí já vai aumentando muito o consumo, né? Aliás, vou te falar, 70% da população brasileira, já que a gente está falando aqui, desmistificando questões, tem ou terá intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Então, começam com sintomas digestivos cedo ou tardiamente. Então, são hábitos também que a gente tem que rever, né, que vem do passado, e hoje em dia, em função das queixas digestivas, intestinais e outras queixas, as pessoas estão tomando mais conhecimento disso. Então, também não é seguir o fluxo só por causa dos hábitos. A gente tem que entender até que ponto os hábitos fazem bem ou não pra gente. E tem uma questão de o café ser quase que um laxante natural também? Então, o café, se tomado na dose certa e de forma adequada, ele ajuda muito, ele vai impulsionar o funcionamento do intestino por causa de algumas substâncias presentes no café, que o café não é feito só de cafeína. Então, o que os estudos mostram pra gente? Até 300 ml de café coado por dia podem ser benéficos ao intestino. Passado disso, já começa a trazer malefícios. E, claro que cada organismo é único, a gente não pode trazer informação como exclusiva para todos os seres humanos. Existem algumas microbiotas, que são essas populações de micro-organismos, principalmente bactérias, que vivem no nosso intestino, que não gostam muito do café, não. Então, assim, serve para todo mundo o aconselhamento?
Não, mas se você gosta de café, limitar a sua quantidade a 300 ml de café coado por dia é interessante para a sua saúde do seu intestino. Thaís, e que outro alimento que a gente ingere que também causa esse tipo de repente, o bloqueio de absorção de algum nutriente ou um malefício, por exemplo? Se a gente pensar em alimentos pontualmente, né, tem as questões de combinações de alimentos que vão ajudar você a absorver mais e outras que vão piorar a absorção. A gente deu aí o exemplo da cafeína, mas tem outras possibilidades. Quer ver uma coisa? Adoçante. As pessoas começam a reduzir o consumo de açúcar e começam a usar adoçante. Hoje em dia, a maioria das pessoas controla o peso, quer pensar em saúde e acha que adoçante é uma boa alternativa. Porém, quando você coloca um adoçante, por exemplo, no seu cafezinho, que deveria ser tomado puro, porque um verdadeiro apreciador de café não adoça café. Eu digo que as pessoas acabam buscando o café adoçado porque elas estão atrás de um paladar doce, no fundo. E aí, quando você coloca o adoçante, você, mesmo sem estar ingerindo açúcar, os seus receptores de glicose vão estar extremamente ativados. Então, por exemplo, se eu e você sentamos para tomar um cafezinho e tem aquele biscoitinho que vem junto com o café, e eu vou tomar o meu café puro e você vai colocar adoçante no seu café, cada caloria, cada açúcar daquele biscoitinho você vai absorver. E eu não necessariamente, já que os receptores não estão ali super ativados por causa da presença de adoçante. Então, os xenobióticos, que são substâncias desconhecidas ao nosso corpo, que estão presentes nos alimentos industrializados, ultraprocessados, eles também causam dano intestinal e comprometem a absorção de nutrientes. Então, assim, em geral, falar um item especificamente, né, a gente pode pensar em muitas substâncias que seriam nocivas, mas pensa assim, ultraprocessado, industrializado, vai impactar a absorção e vai prejudicar a digestão no geral, prejudicar a saúde do intestino, da microbiota. Então, podemos colocar esses aí no topo da nossa lista. E ainda falando sobre a digestão, você deitar logo depois que você come... pode bom, hein? É bom, gente. E aí, é uma ideia para você acelerar ou não? Porque as pessoas geralmente falam assim, vou fazer uma caminhadinha, né, depois do almoço, daquele almoço de domingo, vamos fazer uma caminhadinha para ajudar na digestão? Então, deitar não é uma boa ideia? Existem estudos que já mostram o benefício da sesta. Aquele tempo, né, que países da Europa e lugares aqui no Nordeste do Brasil, depois do almoço, tem aquele momento de descanso. Você deitar para o seu lado esquerdo, alguns minutos, 15 minutinhos depois do almoço, é muito interessante, sim. Por quê? Quando a gente pensa que o sangue está concentrado ali na região gastrointestinal para absorção, quando você vai fazer uma caminhada, você precisa de ter sangue indo para onde? Para o músculo, para o movimento. Se você vai fazer um trabalho, você tem muito mais sangue sendo jogado para o cérebro para o seu intelecto funcionar melhor. Então, quando você acaba de comer, se você tem 15 minutos, você pode deitar, sobretudo para o lado esquerdo, e você descansar, o sangue vai para o lugar certo, a digestão vai ser facilitada, fora que é uma delícia aquele cochilinho de depois do almoço, que a gente acorda, né, renovado para passar pelo resto do dia. É muito positivo, sim. O especial de Mês dos Namorados no Band News Informa vai chegando ao fim, mas a gente ainda vai ouvir mais algumas explicações da nutricionista e psicóloga Thaís Araújo. Tá falando aqui sobre algumas combinações de hábitos que podem não dar tão certo. Eu queria te perguntar, Thaís, se comer rápido demais dificulta o processo de digestão? Sim, comer rápido demais é muito ruim por várias razões. A primeira delas é uma razão mecânica mesmo. A gente usa a mastigação, os dentes, para fazer uma trituração do alimento. Ele vai ser triturado mecanicamente para chegar no estômago e começar a iniciar a digestão de proteína e depois chegar no intestino e concluir a digestão, que é feita 95% ali no intestino. Quando você não mastiga, pensa num bife. Você engole aquele bife, quase não mastigou. Seu estômago vai ter muito trabalho em liberar ácido para tentar iniciar a digestão dele. Pode ser que não consiga fazer isso efetivamente e ele chega quase intacto no seu intestino, parando o trânsito ou ficando mais tempo ali e fermentando, gerando gases e desconforto ali abdominal. E tem agora o ponto mais importante, talvez, que faça as pessoas refletirem. A gente demora 15 minutos para que o nosso cérebro entenda saciedade. A pessoa que engole a comida e não mastiga, em 15 minutos ela vai ter conseguido acabar com o prato, já serviu o outro, está comendo o outro, já está na sobremesa, até dar os 15 minutos de saciedade, você comeu ali, né, uma montanha de comida. Então faz muita diferença mastigar, comer pausadamente,
até para comer a quantidade certa e ter uma digestão adequada. Thaís, e beber água, hein, nas refeições, é realmente um inimigo da gente? É um inimigo que está associado à pergunta anterior. Quando você precisa de água para empurrar o alimento, significa que você não mastigou adequadamente. Aí, pensando isso, vem o segundo ponto. As enzimas digestivas, o ácido clorídrico estomacal, eles têm que estar ali funcionais para a digestão adequada. Elas precisam entrar em contato com os alimentos, o ácido do estômago. Quando você joga água, você está solubilizando isso daí, você está diminuindo a área de contato de atuação desse ácido com o alimento e das enzimas com o alimento. Então, assim como o café, uma meia horinha antes da refeição, uma meia horinha depois, é melhor para se hidratar, para tomar líquidos e estar em dia aí com essa hidratação também, que é muito importante entre as refeições. Essa foi a nutricionista e psicóloga Thaís Araújo, especialista em saúde intestinal. Thaís, muito obrigada, viu, pelas explicações, pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. Quero só deixar meu Instagram, para quem tiver interesse em ver mais conteúdos, que é @Thaís com TH, Psiconutri, que é de psicóloga e nutricionista. Muito obrigada e foi um prazer estar aqui com vocês. Camila Hirsch, quem estiver se sentindo solitário nesse mês dos namorados, quiser treinar com você, como é que faz? Eu só vim treinar comigo, com uma turma bastante animada que a gente faz tudo junto no @Camila_, aquele risquinho, HIRSCH. Boa semana, Bruna, e boa semana, ouvintes. Se você quiser ouvir esse e outros programas, é só acessar bandnewsfm.com.br e procurar o Band News em Forma na aba Colunistas. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.